Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Primeiro, sejam muito bem-vindos. E olha, se você quiser ganhar dinheiro com sorvete, você precisa saber, cara, que 90% dos sorveteiros cometem os erros que eu vou passar hoje aqui para vocês. E o pior, eles nem sabem que estão cometendo esse erro. E olha, para pensar. Talvez isso está acontecendo com você. E você também não sabe. Mas eu prometo para vocês que vai ser um baita do conteúdo, uma baita aula. O que eu vou passar para vocês, eu tenho certeza, eu acredito de verdade que isso vai mudar a realidade de vocês. Quem já tem loja pode estar cometendo esses erros e quem ainda não tem loja, com certeza, se você começar sem o conhecimento, você também vai cometer esses erros, porque são erros clássicos, são erros comuns de quem começa e não tem conhecimento. Então, eu já aviso para vocês, estejam presentes. Esse é o que eu peço para vocês. Estejam aqui na aula, estejam realmente presentes, dispostos a participar. Não é só deixar ligado, é sim entender o que eu estou falando, a gente vai interagir bastante e eu vou tentar ser o mais claro possível. Beleza, galera? Eu já vi muita gente perder dinheiro nesse ramo. A maioria começa com a melhor das intenções, ela quer fazer um bom produto, ela quer atender muito bem o seu cliente. Você, claro, quer lucrar, quer ganhar dinheiro e quer ter uma vida boa, sustentar sua família e assim por diante. Mas não é só boa vontade. Boa vontade não basta. Então, se você tiver, mesmo com a melhor das intenções e cometendo os erros, você está perdendo dinheiro e você pode ter um sério problema. O que eu quero falar para vocês é o seguinte. Hoje a gente vai colocar os 5 principais erros que você deve estar cometendo na sua sorveteria ou que você vai cometer se você iniciar sem o conhecimento. E, cara, se você entender isso, né, se você colocar isso na sua cabeça, você já vai estar na frente de 95% dos sorveteiros. O nosso ramo é um ramo que as pessoas trabalham muito. Já digo para você, se você for meio preguiçosão, não tiver disposição para trabalhar, esse ramo não é para você. Agora, se você tiver disposição para trabalhar, né, se dedicar e trabalhar da maneira certa, ter um conhecimento, ter as ferramentas certas, esse ramo é incrível. E esse ramo pode mudar a sua vida. Esse ramo é muito bom desde que a gente trabalhe da maneira correta. Beleza, galera? E hoje a nossa aula é sobre... nós vamos descobrir os erros e por que a nossa sorveteria não está lucrando o quanto a gente lucra. Mas antes disso, eu prometo... Galera, boa noite, vamos chegando no chat, tá bom? Eu vou tocando aqui, que se eu ficar toda hora parando no chat, eu perco o raciocínio. Mas antes disso, cara, eu prometo que é bem rapidinho, 5 minutinhos, mas eu preciso me apresentar para vocês. Eu sei que tem gente que me segue há um bom tempo no Instagram, mas tem gente que chegou agora e não me conhece. Então, eu sou o Eduardo, tá? Todo mundo me chama de Edu, ou de Du. Nós temos o canal Sorveteiro Raiz. Então, a galera me chama de Edu, Sorveteiro Raiz. E eu tô no sorvete desde 2003. Eu entrei no sorvete através da família da minha então namorada, que é minha esposa, né? Então eu entrei na família, eles tinham uma sorveteria pequena. Desde quando eu conheci minha esposa, eu comecei a me interessar pelo sorvete. O tempo foi passando, nessa época eu fazia outra coisa, até que eu me formei, casei com a minha esposa e depois do casamento eu passei realmente a me dedicar exclusivamente ao sorvete. Eu sou fisioterapeuta de formação, cheguei até a trabalhar um período, mas o sorvete, cara, é apaixonante. O ramo é apaixonante e o ramo te dá um retorno, né? Então não basta ter só, eu gosto de fazer sorvete. A gente tem que ter um retorno financeiro, né? Isso também é muito interessante nesse ramo. Nós começamos com uma lojinha pequena, nós montamos algumas lojas. Há 9 anos atrás, nós iniciamos a nossa fábrica, né, que chama Brubella Sorvetes. Foi em 2016, a gente iniciou a nossa fábrica. E olha que é legal. A fábrica hoje é uma fábrica muito bem montada, tem bons equipamentos, tem um bom dinheiro investido lá, um bom dinheiro mesmo investido lá. E todo esse dinheiro, todo esse capital, toda a estrutura que nós temos hoje, surgiu daquela primeira lojinha. Então, por isso que às vezes você fala, eu estou começando agora, cara. Você vai começar, é a sua lojinha que vai fazer você ter tudo
né? Tudo depois dela. Eu falo lojinha, eu não estou falando em nenhum momento de maneira pejorativa. Eu estou falando que, às vezes, você começa com uma lojinha mesmo, de 20, 30 metros quadrados, e aí você vai melhorando. Eu sempre falo que a gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem em mãos. Então, se você vai iniciar com uma loja pequena, a grana está curta, inicie da melhor maneira. Todo mundo começa pequeno e depois vai crescendo. E aí a gente com a nossa fábrica de sorvete. Na pandemia, nós criamos uma linha completa de recheios de chocolate. Então a gente faz todos os esquimos, a gente faz todas as trufas, né? Então aqui, ó, esse daqui, por exemplo, ó, é uma amostrinha. Esse daqui é o nosso Nutella, então é o nosso chocolate com avelã, né? O famoso Nutella, né, que a gente faz. Então a gente tem essa linha completa de recheios. Essa parte de fabricação de recheios também funciona na mesma fábrica, no mesmo local, chama Brubi Chocolates. E eu tenho um curso, eu dou aula, eu ensino as pessoas a produzirem o sorvete. E aqui vai um detalhe. Sempre que eu falar para vocês produção de sorvete, encarem como sorvete, picolé, açaí, gelato, sorbet, é outro tipo de sorvete. Por fim, qualquer tipo de gelado comestível. Aqui, em vez de eu ficar falando toda hora de gelado comestível, a gente vai falar de sorvete. Então, encare com todos esses produtos que eles são, sim, eles fazem parte do sorvete. E nesse curso eu ensino vocês como produzirem. Eu ensino o conceito que vocês precisam aprender para vocês produzirem qualquer um desses tipos de sorvete que eu citei agora há pouco. E o que é legal? Quando você entende o porquê das coisas, quando você entende como produzir, você vai conseguir fazer o seu sorvete no menor custo, né? E vai conseguir vender ele bem, porque o sorvete vai ficar barato e ele vai ser lucrativo. Quando você tem um sorvete bom, de alto valor, você consegue ter um bom preço de venda, né? Um bom valor de venda. E, cara, por que eu criei esse curso? Por que eu decidi ensinar as pessoas a fazer sorvete, ajudar outros sorveteiros? Porque me dói ver um cara que entra no ramo de sorvete e ele se dedica, ele está todo dia lá de corpo e alma, não é falta de trabalho, ele está investindo, ele está batalhando, ele abre a lojinha dele, ele fecha, ele produz, ele vende, ele compra, ele faz toda a parte financeira. No começo, eu brinco que às vezes é necessário você começar com uma equipe, né? Qual que é a sua equipe de trabalho? É você que faz tudo. E às vezes eu vejo o cara simplesmente desistir da profissão, ele quebrar, ele perder tudo que ele investiu, porque olha, às vezes você pode ter 10 mil reais para investir e é tudo que você tem. Então não é questão do valor em si, é questão do que você tem, das suas condições. E eu vejo o cara quebrar e ele não quebrou por falta de trabalhar, ele não quebrou por falta de dedicação, nada disso. Ele quebrou porque ele estava sem conhecimento, porque ele não entendia o que ele estava fazendo. E isso é muito triste. Quem é sorveteiro sabe o que eu estou falando. Eu visito muitos sorveteiros, eu visito muitos alunos, eu vou desde lojas pequenas a fábricas imensas e não importa o tamanho, o sorveteiro é sempre uma galera simples, é sempre uma pessoa trabalhadora, ela pode estar no maior tamanho que seja, mas ela começou pequenininha, então ela dá valor em todo o processo. Então, cara, eu adoro sorveteiro, eu falo que sorveteiro não vou falar raça aqui, né? Mas assim, é uma galera muito gente boa. Você se sente em casa. Eu vou a primeira vez numa sorveteria e, eu sou tratado como se eu fosse da família. Isso é muito legal. E, eu quero que todo sorveteiro se dê bem. A gente tem espaço para isso. Todo sorveteiro, todo mundo que quiser entrar no ramo de sorvete, se trabalhar da maneira certa, conhecimento certo, tem tudo para arrebentar. Tem tudo para despontar nesse ramo. E é isso que eu quero que aconteça. Do mesmo jeito que eu já vi um monte de gente fechar, eu já vi um monte de gente subir de nível, começar a faturar muito mais, começar a lucrar muito mais quando ele faz os ajustes necessários, né? Quando ele corrige a rota. Não adianta nada também você ter uma Ferrari e não saber pilotar. Então, cara, a gente tem que corrigir a rota e aí acelerar. É nisso que eu acredito e é isso que eu quero passar para vocês hoje. Tá bom, galera? Então vamos lá, vamos começar a aula. Vocês estão comigo aí, mais de 400 pessoas, e vamos que vamos, hein? Tá bom? Deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. Então, esta é a nossa aula hoje. Deixa eu pôr minha cara aqui. Eu não tenho que acostumar com a minha cara. Ó, então nós vamos descobrir hoje por que a nossa sorveteria não está lucrando quanto deveria. Então eu vejo, isso é comum, tá, galera? Eu vejo, por exemplo, eu vou conversar com alguns sorveteiros, às vezes o cara vende super bem
e não sobra dinheiro. Então, às vezes, né, se você já está no ramo, você vende super bem e não sobra dinheiro. E nesse ramo, ele é muito lucrativo. Se você vai montar uma lojinha agora, se você faturar 20 mil reais com uma loja pequena, tem que sobrar um bom dinheiro. E 20 mil reais não é difícil vender de sorvete. Então, o sorvete é um ramo que o nosso custo operacional é baixinho, a nossa margem de lucro sobre o produto é altíssima. Então, você, mesmo que não venda um valor absurdo, você tem que ter uma boa margem de lucro. Se você está vendendo bem e não está sobrando dinheiro, você está falhando em alguns pontos que eu vou passar para vocês. Mas antes disso, ó, eu quero que vocês observem essa imagem. Essa imagem eu chamo de trilha do sucesso. Por quê? Nós temos 5 pontos principais aí e tudo que eu falar para vocês, toda a metodologia do nosso curso se baseia nesses 5 pontos principais. Isso daqui é a base da nossa metodologia. Então, galera, ó, primeiro, gestão e operação. Então, pô, cara, não faz sentido. Eu tenho um bom sorvete, eu vendo bem, só que eu não tenho gestão. Né? Eu desperdiço, eu perco na logística, eu não consigo ter uma equipe boa, né? Eu tenho problemas de equipe, eu tenho problemas de atendimento. Então, gestão e operação faz parte do jogo. Público-alvo. Pô, eu tenho que saber para quem que eu vendo. A gente não vende para todo mundo. Obviamente que todo mundo pode entrar na nossa loja. Mas nós temos um público específico. Nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Depois, ingredientes. Então, parte fundamental de você fazer um bom produto. Você pode ter uma calda bem balanceada, bem formulada. Se você trabalhar com ingredientes de péssima qualidade, não vai dar um bom sorvete. Então, isso faz parte de ter um bom sorvete. Imagine, sei lá, uma pizza. O cara vai montar uma pizza, o cara pode ser o melhor pizzaiolo do mundo. Se ele trabalhar com molho de tomate de baixa qualidade, com queijo ruim, cara, ele pode ter todas as técnicas, saber fazer o que ele quiser, ele não vai conseguir fazer uma pizza boa. E não muda nada, é a mesma coisa o nosso sorvete, beleza? O nosso outro pilar, formulação e balanceamento. Então, o que eu preciso para vocês? Eu preciso que vocês entendam o seguinte, o sorvete, ele é um alimento complexo. O sorvete é um produto que ele tem a maior parte dele de água, seja qual for. Se for um sorvete base leite, a maior parte dele é água. Eu vou explicar isso mais para frente. E ele tem que ficar congelado a menos 12, menos 15, entende? Então, pensa, a água congela zero. A gente tem um produto que a maior parte é água, ele tem que ficar congelado numa temperatura bem mais baixa, ele ainda tem que ser cremoso, ele ainda tem que ser macio, ele não pode ter cristais de gelo, por fim, ele não pode ser ressecado, ele não pode ser nem ao mesmo tempo muito doce, nem pouquíssimo doce, o sabor tem que predominar. Quem faz sorvete, quem já faz sorvete, sabe o que eu estou falando. Esses defeitos é muito comum no meio do sorvete. E como a gente faz para a gente não ter esses defeitos? Formulando, balanceando da maneira certa. O balanceamento é simplesmente o equilíbrio dos ingredientes. Nós temos determinadas porcentagens para colocar na nossa calda. Não é simplesmente escolher, a Deus dará, e sim é equilibrar os ingredientes. Existe um conceito para isso. E esse conceito chama-se balanceamento. Qualquer tipo de sorvete, entendam todos aqueles tipos que eu falei, tem que passar pelo balanceamento. Beleza, galera? Esse conceito é o coração da nossa produção. E por último, o processo produtivo. Então nós falamos de balanceamento, falamos de ingredientes, você fez tudo certinho. Você falhou no processo, você não congelou da maneira certa, você não transportou da maneira certa, você não está expondo o seu produto da maneira certa, na temperatura certa, você vai ter problema. Então tudo que a gente falar, toda a nossa metodologia se baseia nesses 5 pilares. Beleza, turminha? Então vamos lá, vamos agora para o nosso primeiro erro. Esse erro aqui é muito comum de quem está começando. O que acontece? Você vai começar a montar uma loja. Você vai por alguns caminhos. Primeiro caminho. Algum cara de outra sorveteria vai te passar uma receita. Beleza? Ou a própria distribuidora onde você compra produto vai te passar uma receita. Ou o próprio vendedor de produtos, né, o vendedor de alguma empresa, de alguma fábrica, vai te passar alguma receita. Você vai procurar receita da internet ou algo do tipo. O que vai acontecer? Alguns problemas. Primeiro problema. Você vai ter uma sorvete igual a todo mundo. Então, você imagine que tem
um vendedor de produtos que vai te passar uma receita. Ele vai te passar uma receita para você, para o fulano, para o ciclano, para todo mundo que está aberto. Essa receita não vai ser uma receita autoral. E aí você não vai ter um diferencial. Então imagine aqui, ó, por exemplo, ó, se você não tiver sua identidade própria, a galera não vai na sua sorveteria. Eles podem ir, mas eles não vão voltar. Vamos aproveitar? Eu quero que vocês, o chat aqui, ó, imagine na região de vocês. Imagine que vocês vão sair para jantar. Ou para almoçar. Vocês vão escolher um restaurante. Pensa no restaurante que você gosta. Por que você vai nesse restaurante? Eu quero que vocês falem no chat aqui. Por que que você vai? O que que te faz escolher aquele restaurante? O que que é bom daquele restaurante? Coloca aqui no chat para mim, que eu quero ver as respostas de vocês. E galera, produto comum não fideliza ninguém. O cara não pode chegar na sua loja e comprar um pote de sorvete e levar para casa. Ele vai na loja do vizinho, compra um pote e dá na mesma. Porque senão a gente vai aumentar muito a nossa concorrência. Nós temos que ter um diferencial. Nós não somos farmácia que vende remédio, e remédio é tudo igual. Você vai numa farmácia comprar uma dipirona, a formulação é a mesma. Nós somos outras coisas. Nós somos igual a um bom restaurante. Nós temos que ter o nosso produto diferente. Beleza? Eu estou vendo aqui, ó. Sabor, qualidade e atendimento. Então, olha o diferencial. Você vai no restaurante que ele tem sabor e qualidade. Então, quando você for escolher um restaurante, você vai escolher aquele lá por causa do sabor, da qualidade. Outra coisa, ó, comida boa, né? Outra coisa, preço justo, né? Que mais? Deixa eu ver. Qualidade, comida boa, sabor, comida gostosa, saborosa. Então, pô, por que você acha que na sua sorveteria tem que ser diferente? Você tem que fazer essa pergunta para você. Se você já tem loja ou se você vai montar, qual é o seu diferencial que vai fazer o cliente voltar na sua loja? O que que você tem que o seu vizinho não tem, que o seu concorrente não tem? E, de novo, não é pensar no concorrente, não é isso. Você tem que cuidar do seu negócio, mas é você ter um diferencial. Porque hoje tem sorveteria em tudo quanto é lugar. Nunca se abriu tanta loja de sorvete. Nunca se abriram tanta franquia. Tem sorvete na farmácia, tem sorvete no mercado, tem em tudo quanto é lugar. E, de novo, eu tô falando de sorvete, estou falando de açaí, eu tô falando de picolé. Você vai numa papelaria, tem um freezer lá de picolé, pô. Você vai em qualquer lanchonete, tem açaí. Você vai num trailer, tem açaí. Você vai numa farmácia, tem sorvete. Então, pô, o que você tem? Coloca na sua cabeça. O que eu tenho que o meu cliente só encontra aqui? Qual é o meu diferencial? Isso tem que ser claro para você. Eu tô vendo aqui, eu vou nele porque minha comida é gostosa. O cara tem que ir na tua loja porque o seu sorvete é gostoso. Porque o seu sorvete é diferenciado. E para isso você tem que criar uma identidade própria. Identidade própria. Isso é fantástico. Por que que eu coloquei aqui, ó, descontrole na produção? Porque, galera, ó, isso daqui é muito importante. Se você pegar uma receita pronta, o que que vai acontecer? Imagine que tem um vendedor de... Olha, primeiro eu sei, tá bom? Que tem gente que... eu vi pela pesquisa de vocês lá, tem muita gente que ainda está iniciando uma sorveteria. E tem gente que já tem loja. Mas se você for iniciar uma loja, ou às vezes você já tem sorveteria e está cometendo esse erro, você chamar um vendedor de uma empresa, ele vai falar, não, eu vou te ajudar, eu vou chamar um técnico, e vai mesmo. O técnico vai lá. Só que quando esse cara passar uma receita para você, ele vai passar uma receita para você utilizar os produtos daquela determinada empresa. Então ele vai montar uma receita que só vai funcionar com os produtos dessa empresa. E é o que acontece. Você, além de ficar refém da receita, você fica refém do produto. E aí você vai ter um descontrole na produção e nos preços. Por quê? Porque se essa empresa aumentar o preço do produto, você tem que pagar. Você só tem essa receita. Não funciona. Eles colocaram um monte de produtos ali que só tem na empresa deles. Então, ou você paga, ou você não tem o sorvete. E aí, cara, aumentou o preço, você aumenta. E vocês sabem muito bem que a gente não consegue... aumentou tal coisa, passar de primeira para o nosso cliente. Muitas vezes a gente tem que segurar um pouco esse repasse
né? Sangrar um pouquinho a nossa margem de lucro para depois a gente começar a repassar para o cliente. Então a gente não pode ficar dependente de uma empresa ou de uma receita. É por isso que vocês têm que aprender a fazer o sorvete. Trabalhem como um sorveteiro profissional. Aprendam a fazer a sua receita. Aqui eu não vou falar de nenhuma marca e você, onde você estiver aí, qualquer lugar do Brasil, eu vi que tem uma galera de tudo quanto é lugar, qualquer lugar do Brasil você vai conseguir fazer o seu sorvete. Porque quando você aprende a maneira de fazer o sorvete, você não precisa de nenhum produto específico dessas empresas. Nenhum produto que tenha um nome bonito, geralmente o nome vem em inglês para ser mais bonito, para você conseguir fazer o seu sorvete. Você com produtos simples, com ingredientes simples e de qualidade, você faz um excelente sorvete. Seja ele qual for, desde um sorvete mais em conta, bem barato, até um gelato premium. Você não precisa de nenhum desses produtos. Então aqui eu falei para você do primeiro erro e agora nós vamos para o nosso segundo erro. Isso daqui é muito importante. O nosso cliente só dá uma chance para a gente. O cliente do sorvete, eu costumo falar que ele é diferente. Se você vai montar sua loja agora, você vai perceber isso e quem tem sorveteria já sabe disso. O cliente, quando ele vai na nossa loja, se ele não gostar do nosso sorvete, se ele não gostar do nosso atendimento, muito provavelmente ele vai tomar o nosso sorvete, vai pagar, vai embora e não vai falar nada para você. Ele não te dá uma segunda chance. Ele simplesmente não vai mais voltar na tua loja. Entende? Ele não vai mais voltar na tua loja. Então, cara, você tem que ter isso em mente. Você que está pensando em produzir agora, está começando a produzir, está querendo montar a tua loja, isso tem que estar na tua mente. O cliente não dá uma segunda chance. E a gente entender o cliente faz parte do jogo. Eu costumo dar um exemplo do meu amigo Doni. Eu tenho um amigo, um colega sorveteiro, um amigo de muitos anos. Ele está numa cidade, ele está perto de mim, mas ele está numa cidade pequena, que é totalmente diferente da cidade que eu estou. Então, só para vocês terem ideia, nós trabalhamos a loja do meio-dia às 9 ou às 10 horas da noite, beleza? Ele abre a loja das 10 da manhã às 6 horas da tarde. O nosso carro-chefe é a nossa linha premium, nosso sorvete premium de massa, o nosso carro-chefe, é o produto que a gente mais vende na loja. O dele é picolé. O meu cliente gosta de ir na loja, sentar e consumir no local. A gente chama de cliente de salão. O cliente dele é pegar volume, picolé, pote e ir embora consumir em casa. É um cliente de atacado, é um cliente só é um drive-thru, vamos dizer assim. Ele passa, pega e leva embora, né? O meu sorvete é quase R$90 o quilo, a nossa linha premium. O que ele mais vende lá é uma linha mais em conta de picolé. E a gente sempre bate papo e a gente conversa e a gente sempre chega na mesma conclusão. Aqui funciona muito bem. Então, nossa empresa funciona muito bem, graças a Deus. Nossa loja vende muito bem. Está tudo funcionando perfeito, redondinho. E a empresa dele também. Só que o que acontece? Se eu pegar o meu modelo de negócio, se fosse possível eu pegar isso daqui e levar lá para a cidade dele, trabalhar do jeito que eu trabalho aqui, ele pegar o negócio dele que funciona lá e trazer para cá, nós dois iríamos quebrar. E eu tô falando para vocês que aqui eu tô super bem e lá ele vai super bem. É uma fábrica que ele vende mais de 100 mil picolés por mês. Então ele funciona super bem lá. Mas ele sabe o cliente que ele está trabalhando. E eu sei o cliente que eu estou trabalhando. O cliente de uma cidade grande se comporta de um jeito, de uma cidade pequena se comporta de outro. Eu falei, pô, por que você não tenta ficar de noite, cara? Ninguém abre aí, só vai ter você. Ele falou, Du, eu já tentei muitas vezes. A cidade morre depois das 6 horas da tarde. Porque é uma cidade pequena, todo mundo já acostumou. Falou, nem o posto de gasolina abre. A farmácia, uma fica aberta, eles combinam ainda, eles revezam. Por quê? Porque a galera não está acostumado. A rua, ela é vazia. A rua, ela é fantasma de noite. Então, olha que interessante. Um simples detalhe. Aqui não. A gente no calorzão, a gente já fechou a loja 1 hora da manhã. Porque não para de entrar gente. Um calor do caramba, a cidade funcionando a pleno vapor. Não dá para fechar no verão antes das 10 horas da noite. Então, olha que interessante. A gente precisa entender o nosso cliente. E olha, produto bom
quando você faz um produto bom que cai no gosto do seu cliente, você não tem concorrência. Você já se perguntou, às vezes você fala assim, cara, o meu sorvete ele é maravilhoso, o meu sorvete, mas ele não vende. E o meu vizinho tem um sorvete bem meia boca, bem nada demais, e ele vende o dia inteiro, ele vende a rodo. Às vezes o problema não é a qualidade do seu sorvete, e sim o público que você está procurando, o público que você está buscando. Esse público não está aí. Esse público não é o público correto. Então, o seu produto precisa estar alinhado com o seu público, tá bom? Isso é muito, muito importante. Quantas vezes eu estou vendo na pesquisa que eu mandei para vocês, lá no questionário, eu vejo que tem pessoa que fala assim, produto bom o povo não valoriza, o público não valoriza. Cara, talvez o seu público está errado. Talvez você está tentando atingir um público que não é do seu produto. Então, olha que interessante. A gente tem que associar essas coisas. Isso é muito, muito importante. Pensa numa rede de gelateria. Pensa na Borelli. Pô, Borelli cresceu pra caramba, cara. Talvez já tá a maior rede de gelateria do Brasil. Você pode falar que o gelato deles é caro. Você pode até não gostar. Mas é uma empresa muito bem sucedida. É uma empresa muito lucrativa. É uma empresa que cresce horrores todo ano. E o sorvete deles o gelato. É sorvete, tá bom? Então eu vou falar sorvete. O sorvete deles é uma pegada mais artesanal. Então, assim, é produção praticamente diária. Até a casquinha é artesanal. Evitam aromatizantes e tal. Então faz uma pegada mais premium. Beleza? Se dá super bem. E aí você pega uma outra empresa gigante do setor. A gente está falando de uma Chiquinho. A Chiquinho hoje tem mais de 1.000 lojas, Chiquinho Sorvetes. E o sorvete dele não tem nada a ver com o gelato da Borelli. E veja, eu não estou falando que um é bom ou outro é ruim. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que são produtos totalmente diferentes e são duas empresas extremamente consolidadas, muito lucrativas, gigantes do mercado. Pô, a Chiquinho já é mais de um soft, né? Então um sorvete de soft, ela já faz mais monoporção, ela já faz uns collab, então as crianças gostam muito. Pô, os meus filhos, eles já estão no shopping, eles falam, eu quero tomar o sorvete da Chiquinho, porque é um sorvete que vira, não cai, tem sei lá o que, tem umas combinações. Então olha que legal. Os dois funcionam sendo um produto totalmente diferente. Aliás, isso que é legal no mundo do sorvete. A gente consegue falar 10, 20, 30, 40 empresas que cada uma tem uma maneira de trabalhar e um produto para abordar e um meio de vender para abordar. Eu digo que o sorvete você tem 1.000 possibilidades. Por isso que é importante, cara, você ter conhecimento. Você que está entrando, você precisa ter conhecimento. Porque se a gente não tiver conhecimento, você não vai ter. Você não vai conseguir reconhecer as oportunidades quando ela passar na sua frente. Quer um exemplo? Eu estava esses dias conversando com um aluno e, pô, lá no nosso curso você aprende os principais tipos de sorvete. A gente vai falar isso depois. E, pô, um dos tipos de sorvete é um sorvete zero lactose, é um sorvete zero açúcar. E esse cara tava na academia. Ele mandou um áudio. Falou, Du, é o seguinte, cara. Eu tô aqui na esteira, correndo na academia, e tinha um cara do lado falando, pô, não aguento mais tomar esse whey protein. Whey protein é a proteína que os caras tomam, tal, pra malhar e treinar. Hoje é treinar, nem é malhar, né? Mas a galera toma pra treinar. E, pô, eu não aguento mais, cara. Eu tenho que tomar. Ele falou, pô, Du, e se a gente fizer um sorvete zero açúcar e proteico, cara, e colocar na academia? Acho interessante, hein? Eu falei pra ele, olha, eu até uma época eu cheguei a startar um projeto desse. Não foi pra frente, mas nós chegamos a pensar nisso daí. Eu acho que funciona tão bem. Como que ele pensou isso? Ele já sabe fazer um sorvete zero açúcar. Ele já sabe fazer, por exemplo, um sorvete sem lactose. É fácil ele fazer um sorvete proteico zero açúcar. Então, pô, e se eu fizer um produto que em vez do cara tomar o whey protein, ele vai tomar o meu sorvete e vai ter o mesmo tanto de proteína? Já parou para pensar? Não existe esse produto ainda no Brasil. E se você conhecer, entender como fazer sorvete, você consegue criar esse produto. Então, a gente precisa carregar, nutrir de conhecimento para a gente conseguir enxergar as oportunidades. E olha, não falta oportunidades nesse ramo. Outra coisa, o mercado está mudando.
Então, eu entendi meu cliente, eu fiz pesquisa, eu sei qual é o meu cliente, eu sei qual é o meu público. Saiba que esse público também muda com o passar dos anos. Então, um exemplo que eu gosto de dar bem simples, lá na nossa loja, há, sei lá, uns 6 anos atrás, a gente tinha um freezer inteiro que era só zero lactose e zero açúcar. Então, nós tínhamos 7 sabores zero lactose e 7 sabores zero açúcar. E nós tiramos, porque vendia pouco em relação aos outros. Nós falamos, pô, cara, não vale a pena ter um freezer inteiro. E nós tiramos. Hoje, na nossa loja, nós temos 3 sabores. Zero lactose e 3 sabores zero açúcar. 2 ou 3 sabores. E hoje, nós já estamos pensando novamente em voltar aquele freezer, para a gente ter mais opções. Por quê? A galera está consumindo muito zero açúcar e zero lactose. E isso é muito legal. Isso eu ensino a galera que é possível você fazer um sorvete zero açúcar ou um zero lactose, feito somente com a fruta, sem precisar de nenhum desses produtos estranhos, sem precisar comprar nenhuma base pronta ou um melhorador de calda, nada disso. Você aprende simplesmente com ingredientes simples e fazendo as escolhas corretas. Por isso que você precisa entender de sorvete. Se eu pudesse assim falar o que eu quero que vocês saiam daqui entendendo uma coisa só que já valeu a pena. Vocês precisam aprender a produzir o seu produto. Não faz sentido você trabalhar nesse ramo e não souber fazer um sorvete. De novo, não estou falando de receita. Você consegue fazer um sorvete de leite de 50 maneiras diferentes. Eu estou falando de você aprender, entender o porquê de cada ingrediente. Entender por que você está adicionando X ou Y na sua receita. Isso é o conceito. Vocês podem, talvez, não ter pensado nisso. Mas um picolé desbalanceado para um picolé balanceado, a diferença da água por vinho, né? Você consegue fazer um picolé de limão, que ele vai ficar firme, igual ele deve ficar, igual um picolé, mas ele vai ficar macio, cremoso. Aí você fala, cara, como é que eu fiz um picolé de limão base água? Você consegue fazer, desde que seja balanceado. E o açaí, então? Pô, tira esse mito da tua cabeça que açaí tem que ser duro igual pedra. Açaí tem muita água, o sorvete também. Se você balancear o teu açaí, você consegue ter um açaí cremoso e macio, igual eu mostro lá nos conteúdos. Nós estamos lotados de alunos que têm açaí cremoso e macio. Basta balancear. Não estou... você usa um monte de produto de sorvete? É a mesma polpa de açaí, pode ser com xarope de guaraná, mas nas medidas corretas, açúcares e uma liga. Uma liga, precisa de uma liga para qualquer produto congelado. Você faz um excelente açaí. A diferença de um açaí duro cristalizado com açaí macio e cremoso está no balanceamento. Às vezes um ajuste você faz, a sua calda às vezes fica até mais barata e você consegue ter um açaí macio e cremoso. E olha, quem está no ramo sabe o que é a diferença de um açaí duro e um açaí macio e cremoso. Quem revende açaí ainda sabe muito bem. Se você tiver um açaí cremoso, aquele que dentro do freezer seu cliente consegue bolear, é outra história. Outra história. Nós temos alunos que falam, Du, pelo amor de Deus, agora que eu fiz esse açaí cremoso, as meninas da loja adoram. Porque, cara, a mulherada tinha que fazer tanta força para tirar o açaí do balde, sabe? E, pô, de uma maneira geral, os homens têm mais força que as mulheres. Claro que eu sei que tem umas mulheres aí porreta de forte, mas, pô, a mulher tem que ficar fazendo aquela força. Imagine, você passa o dia inteiro fazendo uma força para fazer copo, seu ombro depois dói pra caramba, dói as costas. E se você tem ele cremoso e macio, dentro do freezer você boleia de maneira fácil. Isso muda totalmente o jogo. Aliás, um dos principais motivos de o cliente trocar a sua loja, trocar o seu produto que ele revende, o açaí principalmente, é a textura. Se você tiver um açaí cremoso e macio, você vai conquistar muitos clientes. Você que, eu vou montar minha loja, eu não montei ainda, você deve tomar açaí. Vai lá tomar um açaí, você vai ver por que você escolhe açaí. E eu vejo assim,
Pô, Du, mas o meu açaí é gostoso, a galera gosta do meu açaí não é doce, ele é perfeito, ele só fica duro. Então, se você balancear, ele vai continuar perfeito, ele vai continuar com o mesmo gosto, ele só não vai ficar duro. Essa é a questão, entende? A gente consegue, com ajustes, manter o mesmo perfil, o mesmo padrão, só que corrigindo os defeitos. Vamos agora para o nosso terceiro erro. Aqui, ó, é muito importante. Agora a gente vai falar de ingredientes. Isso daqui é muito importante. Se eu falar para vocês que é possível você pagar um funcionário só se você utilizar os ingredientes corretos, você já pensou você conseguir pagar um colaborador só economizando os ingredientes? Parece loucura, né? Mas isso eu vejo acontecer a rodo. É isso que acontece com quem não sabe de balanceamento. Eu vou explicar para vocês ponto a ponto. Então, ó, nós temos basicamente dois tipos de matérias-primas, produtos que a gente usa para a gente fazer o nosso sorvete. Nós temos matérias-primas que são primárias. Então, o que acontece? São ingredientes lácteos. Por exemplo, você consegue fazer um sorvete com leite in natura, leite em pó integral, leite em pó desnatado e até com soro de leite. Não só soro de leite, existem algumas combinações, mas você consegue fazer um sorvete com esses produtos lácteos. Quando eu falo leite in natura, estou falando leite de saquinho, leite de caixinha, de mercado e tal. Fontes de gordura. Então, quando você vai pensar numa fonte de gordura para o seu sorvete, você pode pensar numa fonte láctea. Então, por exemplo, num creme de leite, numa nata, você pode pensar numa gordura de palma, que não é gordura hidrogenada. Esse é outro mito dos sorveteiros. Aliás, a grande maioria dos sorveteiros nem usa mais gordura hidrogenada. Tire isso da sua cabeça. Gordura hidrogenada é um vilão. Faz mal pra caramba pro corpo humano. Mas a grande maioria dos sorveteiros nem usa mais isso. E você vê um monte de gente falando que o sorvete é ruim por causa da gordura hidrogenada. E às vezes você tem sorveteria e você não rebate isso, porque você acha que está usando gordura hidrogenada e você não está usando. Então olha para você ver. Você que já está no ramo não consegue defender o seu ramo por falta de domínio do que você está fazendo. Entende? E aí você tem óleo de coco. Os açúcares, tem alguns açúcares que são importantíssimos na nossa formulação. Sacarose, glucose, dextrose, maltodextrina, açúcar invertido, tem alguns aí. E os estabilizantes, que são os produtos que é necessário colocar na nossa calda, que eles vão, como o próprio nome diz, estabilizar a nossa calda. Vão manter a nossa calda do jeito que ela deve ficar, o nosso sorvete do jeito que ele deve ficar depois de congelado. Todos esses produtos que eu estou falando para vocês aqui são matérias-primas primárias. Percebe? Você consegue comprar leite de um monte de empresas. Leite em pó, integral, desnatado, é tudo commodities. Açúcar são commodities. Fonte de gordura você consegue comprar de um monte de empresas. E estabilizantes também. Para você fazer sorvete, você precisa disso. Você precisa disso. Isso que faz um bom sorvete. Se você tiver bons ingredientes de qualidade, esse tipo de ingrediente, você consegue fazer um excelente sorvete. E conhecimento, óbvio. Agora, se você não tem o conhecimento, você vai acabar caindo em matérias-primas secundárias. E aqui está o grande problema da produção. Aqui é onde a gente desperdiça muito dinheiro. Por exemplo, compostos lácteos. Eu sei que tem um monte de sorveteiro que faz sorvete com composto lácteo. Dá para fazer? Dá. Dá para fazer um sorvete balanceado? Dá. Tudo isso dá. Só que nós temos que entender que é o seguinte. Um composto lácteo é uma mistura. Então ele é um produto que ele tem um pouco mais da metade de componente lácteo e o restante pode ser um monte de coisa. Então a gordura que está nele não precisa ser gordura láctea. Pode ser outra fonte de proteína. Pode ter açúcar nesse composto lácteo. Pode ter um monte de coisa. E ele tem aromatizante também. Por quê? A maior parte desse composto lácteo sempre vai ser o soro de leite. O soro de leite, ele é um subproduto do próprio leite, do leite em pó. Esse produto ele é barato, ele custa 1/3 do valor do leite,
só que ele não dá sabor. Estou falando em comparação com o leite em pó. O sabor dele é muito fraco. Então, por isso, quando você compra um composto lácteo, ele sempre vai ter aromatizante. Então, se você trabalha com composto, olha atrás lá no ingrediente, vai ter soro de leite, gordura, proteína, tudo, e no final, aromatizante. Então, por quê? Essa indústria ela precisa colocar um aroma de leite para realçar o sabor desse composto lácteo. E aí a gente encara alguns problemas. Primeiro, um aroma de leite pode existir não, existe centenas de aromas diferentes, centenas de notas diferentes. Então, o que significa? Pode existir 100 compostos lácteos e os 100, se você aplicar um de cada vez, você vai ter 100 sabor da sua calda diferente. Porque cada aroma tem uma nota láctea. E isso faz você se tornar refém desse composto. Às vezes, a mesma empresa tem 4 tipos de composto. Um bem fraquinho, bem barato, outro um pouquinho melhor, outro um pouquinho diferente, outro com proteína diferente, gordura diferente, por fim. Se você fizer o seu sorvete com esse composto lácteo, o que vai acontecer? Você vai ser refém desse produto. Porque quando você trocar esse produto por outro composto, primeiro, já vai ser composição diferente e vai ser sabor diferente. Então é muito comum, se você trabalha com composto, você já sabe o que eu estou falando aí, você trocou porque não tem, porque faltou, porque está muito caro, você trocou o sabor da sua calda. Isso é por causa do aromatizante. E quando a gente entende a fundo isso daqui sobre composto lácteo, é o seguinte, a gente percebe que realmente não vale a pena financeiramente. Existem outras maneiras de a gente fazer a nossa calda usando o leite mesmo integral ou leite em pó desnatado e tornando ela um pouco mais barata. Então, esses produtos surgiram como um substituto do leite para ser mais barato. Mas quem realmente aprende e entende a fundo, vê que não faz muito sentido. A grande maioria dos nossos alunos que usavam composto já está trocando pelo leite e está usando o leite. E mesmo assim, a sua calda ainda continua num preço igual ou às vezes balanceado até menor. Isso que é interessante. Outro produto aqui, que é o seguinte, ó. Isso daqui, melhoradores de calda, eu sou inimigo número 1, cara. Eu sou inimigo número 1. São esses produtos que eu falei para vocês. De novo, eu preciso fazer essa divisão, tá, gente? Eu sei que tem sorveteiro aqui de 20, 30 anos, mas tem muita gente que quer começar. Então, se você já faz sorvete, você sabe que eu estou falando de melhoradores de calda. Agora, se você não faz sorvete, esses produtos, melhoradores de calda, hoje nem tem muito esse nome melhorador, porque ficou feio. Às vezes é agente de cremosidade, cremo não sei o que, um monte de nome bonito lá. A indústria criou esses produtos para você colocar no seu sorvete e melhorar o seu sorvete. Qual é o problema disso? Primeiro, a indústria ela sabe qual é a deficiência dos sorveteiros em geral. Em geral, ela sabe. Então, ela cria um produto que, se você adicionar na sua calda, na grande maioria das vezes, vai dar uma melhorada na sua calda, certo? Na grande maioria das vezes. Essa melhora vai ser genérica. Por quê? Porque, primeiro, não tem como a indústria saber como é a sua calda, como é a calda, por exemplo, da Carla, do Zeni, do Rafael. Cada um tem uma calda, cada um tem uma receita. Então, como é que ela vai criar um produto que vai servir para todo mundo? Não é assim que funciona. Mas, se você está começando, o vendedor dessa indústria, ele vai fazer uma receita, aliás, o técnico dessa empresa vai passar uma receita para o vendedor, e na receita ele vai colocar pelo menos 2 produtos desses para você comprar. Senão não funciona a receita. Senão a receita não vai dar bom. E vai te tornar refém desses produtos. Nada mais é que esses melhoradores de calda nada mais são que a junção de alguns ingredientes primários. Nada mais é, a gente vai ver isso mais para frente. E o outro item que eu chamo de matérias-primas secundárias são as bases prontas. Aí é pior ainda. O cara te vende uma base e vai falar para você assim, ó, adiciona só leite e o saborizante está pronto o seu sorvete. Aí, vai cair por terra tudo aquilo que eu falei para vocês. Como é que você vai ter um sorvete autoral se você compra uma base que um monte de gente usa? Se você tiver o seu vizinho que usa a mesma base e um preço mais barato que o seu, o cara vai no seu vizinho. E outra coisa, é muito caro esses produtos. Você vai pagar caro
pela sua falta de conhecimento. E eu vou mostrar para vocês agora, galera, esse exemplo que eu vou mostrar para vocês é mais comum do que vocês pensam. E olha, eu não tô exagerando nada. É um exemplo comum mesmo, realmente, assim, números bem básicos que vocês vão entender a diferença de trabalhar com matérias-primas primárias e secundárias. Por exemplo, ó, isso é tão comum que, ó, eu estava esses dias num grupo de sorveteiro e o pessoal estava comentando sobre o curso, ó. E esse daqui é um amigo meu, ó, um aluno meu, por exemplo. O Davi, o pessoal estava perguntando, falando do nosso curso, e o Davi falou o seguinte, ó, só o que você aprende no curso dele em trocar os melhoradores de cremosidade por matéria-prima primária já paga o curso fácil. Fora os outros conhecimentos que você aprende. Né? Para mim foi excelente. Aí uma outra pessoa falou, ó, isso é o que mais me interessou. Por quê? Porque, de novo, eu estou falando para vocês, talvez você que vai iniciar ainda, você fala, cara, você não consegue aterrissar e ver a importância disso. Mas o que eu vou mostrar para vocês agora é que a gente vai fazer exatamente o mesmo produto, o mesmo sorvete, o mesmo produto final, um usando o melhorador e outro não usando o melhorador. O resultado final é o mesmo. Se você colocar os dois, provar os dois, não tem diferença nenhuma. É simplesmente a maneira de fazer. E detalhe, melhoradores, base pronta, isso funciona para açaí, isso funciona para o sorvete e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de alunos que tiraram esses produtos aí, lixo do meio do seu produto e economizaram muito dinheiro. Eu vou compartilhar com vocês aqui um exemplo. Ó. Então dá uma olhada. Isso daqui é um melhorador de calda de uma determinada empresa. De novo, eu não vou falar o nome da empresa porque não é intenção nenhuma eu falar mal da empresa. Uma coisa que tem que ficar claro para vocês, que quando eu falei que o vendedor vai oferecer um produto da empresa que ele trabalha, não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado. Você vende sorvete, você oferece seu sorvete. O cara chegar na minha loja, eu não vou falar para ele assim, ó, não compra aqui não, vai no vizinho lá, que sei lá, é mais barato. Eu vou vender o meu produto. Então não tem nada de errado. E também não tem nada de errado a indústria criar esses produtos. A indústria sabe que o sorveteiro, a maior parte, ele é amador, ele não sabe produzir sorvete, ele adora uma fórmula mágica. Ele adora um produto mágico, coloca no sorvete e vai resolver o problema dele. A indústria cria. Então é assim que funciona. A gente está criando soluções para as necessidades que existem. Então não existe vilão nisso. Tá bom? A indústria é uma vilã, o vendedor... Não. Faz parte do jogo. É você que tem que escolher o preço. Ou você paga o preço do conhecimento, é um preço pequeno, e é um preço uma vez só, uma vez você aprende, você leva para a vida inteira, ou você paga o preço do produto, escolhe aí. É simples pra caramba, tá bom? A decisão é de vocês, não tem culpa de ninguém. A culpa é de você que compra ou não compra. Então dá uma olhada, ó. Esse produto aqui, ó, é recomendado você colocar de 30 a 50 litros de 30 a 50 gramas por litro de calda. Na verdade é por quilo, mas vamos lá, por litro de calda. E olha o que tem nesse produto aqui, ó. Açúcar, gordura vegetal, maltodextrina e tem mais algumas coisas aqui, caseinato de sódio, emulsificantes, tudo mais, aroma. Mas o que eu quero que vocês foquem é nisso, ó. Açúcar, gordura e maltodextrina. Esse é um produto muito vendido, um dos melhoradores de calda mais vendido que a gente tem. E olha, e dá uma olhada, quando a gente vai analisar a fundo esse produto, a gente consegue perceber, ó, se a gente juntar os açúcares adicionados, né, com os açúcares totais, a gente está falando mais ou menos em 2/3 de açúcares, certo? 2/3 desse produto é só açúcar, principalmente açúcar comum e maltodextrina, principalmente. A grande parte, mais da metade desse produto, provavelmente é açúcar comum, é sacarose. E ele tem, 1/3 de gordura, mais ou menos, ó, 28 gramas de gordura. Sobre 100 gramas, nós estamos falando de 28%. E aí, você vai falar assim para mim, Du, tá, e daí? O que eu vou mostrar para vocês agora é um exemplo de uma calda que a gente vai fazer usando ele e de uma calda que a gente vai fazer do mesmo jeito, só que a gente não vai usar esse daqui, ó, esse que eu estou mostrando para vocês. Nós não vamos usar esse produto aqui, mas nós vamos usar esses mesmos ingredientes.
Então vamos lá, ó. Galera, presta atenção comigo. Eu vou fazer uma calda. Cada quilo da minha calda eu tenho que colocar esse produto, certo? Lembra lá que era de 30 a 50 por quilo? Eu coloquei 40 gramas, uma média. Então imagine que eu vou fazer o meu sorvete, eu vou colocar 40 gramas desse produto. Esse produto em questão, ele custa mais ou menos R$45 o quilo. É uma média, se não tiver mais alta ainda com todos esses aumentos. Mas ele custa R$45 o quilo. Então, quando a gente faz a proporção, 40 gramas desse produto vai me custar R$1,80. Tudo bem até aí? Só desse produto, na minha receita, num quilo de sorvete, ele está me custando R$1,80. Dá uma olhada agora o que acontece quando você colocar os ingredientes, as matérias-primas primárias e não utilizar esse produto. Detalhe, de novo, galera, eu estou falando do mesmo produto. Então, em vez de eu usar esse melhorador, eu adicionei 40 gramas de açúcar, maltodextrina, gordura e proteína, que é esse produto. Eu simplesmente, entendendo de sorvete, de balanceamento, de açaí, eu simplesmente, em vez de adicionar esse produto que eu compro tudo pronto, misturado, eu comprei as matérias-primas primárias e eu coloquei esse mesmo produto na minha receita. Entende? Só que de maneira separada, de maneira isolada. Olha a diferença do custo. Nós estamos falando de R$1,50 por quilo. De novo, você está começando a produzir. Se você fizer 50 quilos de sorvete, nós estamos falando de R$75. E você que produz pra caramba, imagine, mentalize na sua cabeça aí de quando você começou a produzir, quanto você poderia estar economizando, quanto você poderia estar guardando dinheiro no seu bolso. Vocês querem ver um exemplo prático, na real, o que é isso pra gente no final do mês? Quando a gente olha assim, isso é engraçado, né? Tudo é uma questão do ponto de vista. Quando a gente olha, você fala, é só R$1,50. É R$1,50 por quilo. Quantos quilos você faz por dia, por semana, por mês? Você vai crescer. O sorveteiro começa, se ele começar certo, ele cresce muito rápido. Quantos quilos você vai fazer de sorvete pagando R$1,50 a mais? Pagando R$1,50 a mais. Vamos ver agora? Ó, vou te dar um exemplo. Antes de eu mostrar para vocês um exemplo prático, ó, esse é um aluno nosso, é o Zé, nosso querido Zé. Ele é aluno, se tornou um amigão. Ele tem uma empresa, uma fábrica lá em Espírito Santo, na cidade de Bananal. A empresa dele é esse, Sabor Natural. E dá uma olhada o que aconteceu com a produção dele, na hora que ele simplesmente fez essa troca que eu estou falando para vocês, que é tão importante. Ó. Eu vou começar por uma situação atual minha aqui. Eu tenho um estoque de um certo tipo de produto que eu uso hoje ainda na empresa, né? E hoje eu fiz um teste com sorvete, né? Se eu fosse usar as matérias primárias, né, como eu fiz o teste hoje, e eu tirasse já esse produto, que eu tenho que acabar com ele, que tem um estoque aqui, que é uma base para sorvete, né? Por caixa de sorvete, eu economizaria, eu deixaria de gastar, ou economizaria, R$4,38 por caixa de sorvete, tá? Igual hoje eu estou produzindo a faixa de 1.400 caixas de sorvete mês. Com economia de R$4,38, então, para 1.000 caixas dá R$4.380, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é possível que você vai se conformar com isso. Se você não tiver meio que inconformado, se você não está usando esse produto e não está meio inconformado, cara, tem alguma coisa de errado. O Zé falou aqui, para 1.000 caixas, ele economiza R$4,38 para cada caixa. 1.000 caixas, R$4.380. Mas ele fabrica 1.400 caixas, né? Isso significa mais de R$6.000 por mês de economia. Ele paga 3 colaboradores. Fora que ele fabrica um monte de pote ainda, não entrou nessa conta, açaí, o caramba 4. É uma baita de uma fábrica. Então, olha o que eu estou falando para vocês. Isso, galera, precisa ficar muito claro para vocês. Porque não é simplesmente... Tem gente que vai falar assim, pô, mas o Du trocou a receita.
Imagine um cliente desse tamanho, o cara fabrica 1.400 caixas, você acha que qualquer cara com um pingo de juízo vai trocar um produto do nada assim? Não, ele não trocou o produto, é o mesmo sorvete. Os clientes dele, nenhum sentiu nenhuma diferença, porque não tem diferença. Só que ele simplesmente economizou. Quanto mais você vender, quanto mais você produzir, obviamente, mais você vai economizar. Já pensou todo mês um chequinho de 6 mil reais na tua conta? Eu não estou falando que você está vendendo mais, não. Vendendo a mesma coisa e sobrando mais 6 mil reais. Aí você começa a fazer aquela conta, falando com o Zé, e falou, pô, isso daqui no final do ano, nós estamos falando de mais de 70 mil reais. Então, nós estamos falando de um bom carro. Né? 70 mil reais. Simplesmente por ter conhecimento, por aprender a fazer do jeito certo. Coloque uma coisa na cabeça de vocês. Conhecimento é grana no bolso. Balanceamento é grana no bolso. E você que vai trabalhar com sorvete e açaí, você tem obrigação de saber disso, ok? Olha esse exemplo bem prático, só para vocês entenderem. Quando eu falei para vocês, já imaginou, lembra quando eu falei lá no começo? Já imaginou pagar o seu colaborador só com a economia dos ingredientes? Dá uma olhada aqui um exemplo, ó. Se você fabrica 50 quilos por dia, gente, não é nada demais 50 quilos no dia, tá bom? Talvez você não começou ainda, você fala, nossa, mas 50 quilos por dia. Dependendo do peso da sua caixa, 8 caixinhas de sorvete, né? 8 caixinhas de 10 litros de sorvete. Se você fabrica 50 quilos por dia e você está economizando R$1,50 por quilo, são R$75 de economia por dia. Se você fizer vezes 30, nós estamos falando de R$2.250. Então imagina, mesmo você tendo uma loja pequena, imagina todo mês, final do mês, você recebe um chequinho de R$2.250. E de novo, eu não estou falando de você vender mais até agora. Eu estou falando simplesmente de você não jogar dinheiro fora. De você não desperdiçar dinheiro para fazer o seu sorvete ou o seu açaí. E aí, quando vai aumentando nossa produção, maior a economia. Então, nós temos clientes que fabricam, por exemplo... Quando eu falo clientes, tá, gente? Estou falando clientes porque eles também trabalham com o nosso chocolate. Então, eu tenho alunos, eu tenho amigos que fabricam mais de 500 quilos por dia de sorvete. Pô, então se você pega 500 quilos, nós estamos falando de R$22 mil de economia. Isso dá um alívio no nosso bolso. Isso dá um alívio, cara. Imagine você, ó, 2.250, se a gente fizer vezes 12, nós já estamos falando de 28, sei lá, quase 30 mil reais por ano. De dinheiro que você estava desperdiçando, que você estava jogando fora. Quando você aprende, você guarda esse dinheiro, você economiza esse dinheiro. E aí, ó, eu quero falar para vocês sobre um método. Esse método está dentro do nosso curso, chama método CPV. Quero que vocês prestem atenção em mim aqui, ó. Isso é muito importante. O que é esse método CPV? C, comprar. P, produzir. E V, vender. Então, você não ganha dinheiro só vendendo. É óbvio que a gente quer cada vez vender mais. Mas você começa a ganhar dinheiro, você começa a lucrar quando você compra bem. Quando você compra de maneira correta, quando você sabe fazer boas compras. Quando você não compra matéria-prima secundária, não compre esses tipos de produto que eu falei para você. Você ganha dinheiro depois que você compra bem, produzindo bem. Então, quando você não tem desperdícios, quando você tem um overrun correto de acordo com o seu tipo de sorvete. Então, pô, tem sorvete que tem que ser mais expandido, tem sorvete que tem que ser menos expandido. Então, pô, eu trabalho por volume. Faz sentido eu ter um sorvete mais expandido. Não, mas eu trabalho por peso. Faz sentido eu ter um sorvete mais pesado e mais denso. Então, pô, você comprou bem, produziu bem, e aí sim você vende bem. Esses são os 3 pilares que faz a gente lucrar. Porque se você comprar mal, produzi bem, mas eu comprei mal, você vai ter um preço mais alto, uma precificação mais alta, porque você gastou muito para produzir. Não, eu comprei bem, mas eu desperdicei na produção. Tem que entrar na sua precificação, o seu preço vai ser mais alto. Não, pô, eu comprei bem, produzo bem,
cara, você consegue ter uma excelente margem de lucro. Você consegue, às vezes, abaixar seu preço, ter um preço mais atrativo. Então, às vezes, você fala assim, como é que esse cara vende um sorvete mais barato que o meu e ele está crescendo, ele consegue ter lucro? Pô, eu já estou no limite. O meu sorvete custa X, eu já vendo a Y, já vendo muito baixo, eu não consigo ter lucro. É que o seu custo é diferente do dele. Às vezes o cara está produzindo super bem e ele está vendendo barato. Então o cara vende mais barato que você, vende mais que você e ganha mais dinheiro que você. Então, cara, aprenda sempre. CPV, nunca esqueça isso, ó. Comprar, produzir e vender bem. Esse método funciona muito bem. Eu estou mostrando para vocês erros que você não deve fazer, onde você deve economizar. Só que existe algumas partes da nossa receita que não deve ser economizada. Então, assim, um erro muito simples é um erro de estabilização. Primeiro, antes de eu mostrar, vocês precisam entender o que é estabilização. Quando a gente fala de estabilização, o que são estabilizantes? Se você já tem uma pasteurizadora, você vai comprar um produto que chama estabilizante mesmo. Se você está começando agora, eu não tenho uma pasteurizadora, eu vou comprar só uma máquina simples, um liquidificador, você vai comprar 2 produtos, que é liga neutra e emulsificante. Esses 2 são os estabilizantes. Na verdade, é a mesma coisa. É que quando você faz um processo a quente com uma pasteurizadora, é 2 em 1. Esses 2 produtos estão aqui. E quando você faz um processo a frio, esses 2 produtos são separados, certo? Isso ocorre porque os emulsificantes só funcionam a quente. Então, quando você vai pasteurizar, que você vai aquecer a sua calda, vem tudo junto. Quando você vai fazer a frio, a indústria precisa ativar esse emulsificante, por isso que vem aquele gel já ativado para você e você vai adicionar de forma separada. Então, você adiciona a liga mais o emulsificante. Esses produtos, como o próprio nome diz, eles vão estabilizar a nossa calda. Esses produtos vão manter a nossa calda do jeito que ela tem que ficar, o nosso sorvete ou o nosso açaí. Eles que vão proteger, por exemplo, o nosso sorvete de variações pequenas de temperatura. Então imagine, mas eu tomo cuidado com o meu sorvete. Só que o seu sorvete sai da máquina, ele vai para a câmara fria ou para o freezer, já teve variação de temperatura. Ele sai do freezer, você vai entregar, ele vai num carro, por mais que seja no isopor, no ambiente refrigerado, teve variações pequenas de temperatura. Esse açaí está no freezer, o cliente abre e fecha toda hora, tem variações de temperatura. Então você precisa dessa estabilização. O emulsificante, principalmente a função dele é ligar água e gordura. Então imagine, o nosso sorvete, a maior parte dele é água, o nosso açaí, o nosso sorvete zero açúcar, o nosso gelado, não importa. Qualquer tipo de sorvete, a maior parte dele é água. Só que ele tem gordura, tem uma boa fonte de gordura. E água e gordura não se mistura. Põe lá no copo água e óleo, você pode misturar, a hora que separar, separa os 2, não é isso? O emulsificante faz essa função de juntar água e gordura. Então ele é importantíssimo na nossa receita. Esses 2 produtos é aquele produto que você não deve economizar. Você vai economizar centavos e você vai ter prejuízos gigantescos, colossais. Às vezes você tem um baita de um produto, e ele não está gostoso, ele não está numa textura correta porque você economizou no estabilizante. Esse é um tipo de produto que você não deve economizar. Primeiro porque a dosagem é pequena, a diferença de custo é bem pequena, mas esse custo-benefício não bate. Você economiza muito pouco para ter um prejuízo gigantesco no seu sorvete, ok? Vou te mostrar um exemplo aqui, ó. Dá uma olhada, um estabilizante de baixa qualidade. Imagine que eu vou lá comprar um estabilizante, aí juntem, tá? Imagine liga emulsificante junto ou separado, considere os 2 produtos. Imagine que eu vou comprar um estabilizante, ele custa R$25 o quilo. E aí a dosagem dele é 5 gramas por quilo. Então, cada quilo de sorvete vai me custar 13 centavos de estabilização. Entende? Eu estou falando muito de número, porque sorvete não é só fazer um sorvete bom, não. O número é muito importante. Não adianta nada você ter um sorvete que é maravilhoso, ele é muito caro. Você consegue ter um bom sorvete num custo bom. O conceito é esse, é você fazer o melhor sorvete possível no melhor custo possível. Isso faz parte do jogo. Eu amo fazer sorvete, eu também adoro. Faço sorvete há muito tempo, eu adoro fazer sorvete. Só que eu preciso ter retorno. Precisa ser lucrativo.
Você pode amar de paixão, se você não tiver um retorno, você vai sair da profissão. Você precisa de retorno, ok? Então, eu vou gastar 13 centavos. E eu estou comparando agora com um estabilizante, que custa 75 o triplo. Então, um 25, o outro 75. Esse de 75, o meu custo vai ser 38 centavos. Tinha uns quebrados aí, eu arredondei. Então, olha a diferença, Num quilo de sorvete, nós estamos falando de 25 centavos de diferença. De trabalhar com o estabilizante o mais barato possível, o mais meia boca, para um excelente estabilizante que custa o triplo. Mas essa conta não é tão simples assim, porque na realidade funciona da seguinte maneira. Primeiro aqui, deixa eu falar, desculpa. 25 centavos o quilo de sorvete vai custar de diferença um para o outro. E se você pegar um quilo de sorvete, você vai bater ele vai virar 1 litro e pouco, vai dar mais ou menos 12 bolas de sorvete. Custa 2 centavos por bola. Quando você trabalha por bola, pensa que entre um estabilizante excelente e um vagabundinho, você economizou 2 centavos por bola. Vê se faz sentido. O que eu quero explicar para vocês que é lindo falar na teoria, mas sabe o que acontece na prática? Na hora que você for comprar o estabilizante, às vezes você vai numa distribuidora, sei lá, um saco de 5 quilos. Se você pegar um saco de estabilizante de 5 quilos, que custa R$25, esse saco vai te custar R$125. Aí imagine que tem um estabilizante do lado lá, que é esse bom, que custa R$75 o quilo. Se você pegar o mesmo saco de 5 quilos, ele vai custar R$375. Então, R$125, 5 quilos, R$375, 5 quilos. E aí você vai olhar, meu amigo, você vai falar, os dois servem para a mesma coisa, eu vou nesse daqui, porque eu vou estar economizando R$250, não é isso? Um é 375, o outro é 125. Esse é um erro a não cometer e que a maioria dos iniciantes cometem. Não é assim que a gente faz o custo do nosso sorvete. Sempre que a gente fizer o custo, tem que ser por quilo. Essa diferença de R$250, é claro, é uma diferença que você vai pagar entre um e no outro. Só que não é essa conta, é a conta de quantos sorvetes você vai fazer. Certo? Se ele tem 5 quilos e ele vai 5 gramas por quilo, com esse mesmo saco, você vai fazer 1.000 quilos de sorvete. Entende? Então você tem que pegar esses R$250 e dividir por 1.000, que vai cair aqui onde eu mostrei para vocês. Vai cair nos 25 centavos de diferença por quilo. Então sempre faça essa conta. Não faça por volume grande, porque senão, cara, você vai sempre escolher o mais barato. E isso não é o correto a fazer. De um bom açaí, de um bom picolé, ou de um bom sorvete, um açaí meia boca, um picolé meia boca, um sorvete muito mequetrefe, é pouca em valor. A diferença é pouca. O que te assusta é quando você faz esse tipo de economia, esse tipo de comparação. Eu estou economizando 250. Não. Você está economizando 25 centavos por quilo, tá bom? Isso tem que ficar muito claro para vocês. Outra coisa importante aqui, nosso quarto erro. Poucas opções para o seu cliente. Você tem que oferecer o máximo de opções possível. Hoje, não faz sentido você não ter na sua loja um sorvete zero açúcar. O que vocês têm que entender? Quando você não tem um produto para oferecer para o seu cliente, você está limitando os seus clientes. Você está limitando o seu faturamento. Então imagine, por exemplo, uma família. Você vai sair com a sua família no final de semana. E aí, ou seu filho, ou você, ou sei lá, ou seu pai, né, o avô, tem diabetes. Você vai escolher uma sorveteria que contém algum sorvete zero açúcar ou você vai numa sorveteria que não tem zero açúcar? Imagine que às vezes você gosta da sorveteria A, o sabor é maravilhoso, vai você, o teu marido e tua filha lá, por exemplo, certo? E você sempre vai lá. Só que agora você está jantando em família e o seu pai e a sua mãe vão junto. Só que o seu pai tem diabetes e o seu pai não pode. E tem a sorveteria B, que o sorvete não é tão bom igual ao A, mas ele contém um zero açúcar. Qual loja você iria? Seja bem sincero. Você iria na sorveteria que não tem esse produto e deixaria o seu pai de fora? Ou você iria numa sorveteria que tem um produto zero açúcar?
Isso funciona para qualquer coisa. Imagine que o seu filho é intolerante à lactose. E aí? Você iria numa sorveteria que tem opção para o seu filho ou todo mundo ia tomar sorvete e o seu filho ia ficar chupando o dedo? Não faz sentido você não ter todos esses produtos. Está crescendo pra caramba a procura. Mas o seu zero açúcar com base pronta, porque eu vou falar que você consegue fazer um sorvete zero açúcar, fica muito mais cremoso, mais macio e mais barato de se fazer sem usar nenhuma base pronta. Não tem nenhuma base pronta no mercado que é espetacular. Quando não tem gosto residual, ela fica dura, ela não tem uma textura legal. Você, aprendendo balanceamento, você consegue fazer um sorvete base zero, simplesmente utilizando substitutos de açúcares, que vai fazer a mesma função do açúcar, sem precisar comprar nenhuma base pronta. Lembre-se, melhorador de calda e base pronta são os nossos inimigos. A gente não pode trabalhar com eles, se não quiser perder dinheiro. Qual sentido faz você ter uma produtora de sorvete, uma PhD, uma produtora descontínua, e você só fazer sorvete, se você não fizer açaí? Ou você quer fazer um sorvete premium, você não sabe fazer. Ou você não fazer, por exemplo, um zero lactose, um sorbet, que é um sorvete à base de fruta. Ou você não fazer um sorvete zero açúcar. Qual faz o sentido? É a mesma máquina. Você consegue fazer tudo. Pô, mas eu preciso de uma máquina de gelato. Não precisa. Eu não tenho máquina de gelato e eu faço gelato. Você consegue fazer um gelato numa contínua, se você quiser. Numa descontínua comum, sem nenhum problema. Ou vocês acham que tem redes de gelateria que tem sorvetes em mercados e tudo mais. Você acha que entregando para o Brasil inteiro, eles fazem numa máquina de gelato? A fábrica faz tudo na contínua. 90% do sucesso de qualquer receita é formulação e balanceamento. Ingredientes, formulação e balanceamento. É isso que vai fazer um bom produto. Se você souber fazer sorvete, açaí, qualquer máquina simples serve. O segredo não é a máquina, o segredo é a formulação e os ingredientes. Não faz sentido você não oferecer. Pô, o meu público-alvo não é o pessoal diabético, por exemplo. Quem quer um produto menos calórico, sem açúcar e tal. Mas eu tenho que ter esse produto. O cara tem que chegar na minha loja, tem que ter pelo menos 1, 2, 3 opções desse produto. A mesma coisa serve para intolerante à lactose. Para pensar, cara, está aumentando cada vez mais. Olha um dado que eu vou falar para você, que é pesquisa. Estimam-se que 62% da população brasileira tem intolerância à lactose. Desses 62, são 12,5%, acho que é 12,5% ou 13%, eu não lembro exato, 13% que apresenta alguns sintomas. Então, eu quero dizer que mais da metade da população tem intolerância, só que, por enquanto, são 12, 13% que apresentam algum sintoma. Os outros podem não apresentar nunca o sintoma ou pode vir com o passar do tempo. Então, eu dou um exemplo. A minha esposa, depois de 30 anos, passou a desenvolver intolerância à lactose. Então, olha o que acontece. Olha, dá uma olhada. Nós estamos falando de uma parcela gigante da população. Se você considerar mesmo 12, 13% da população, é gente pra caramba. Você precisa ter um produto sem lactose na tua loja. Um sorvete. Você precisa ter, a gente chama de sorvete. E olha que legal. Você pega a galera intolerante à lactose. Você pega a galera alérgica à proteína do leite. E você pega os veganos. Olha, um tipo de produto, você pega esses 3 públicos que estão cada vez mais crescendo e ganhando um pouco de força. E você não deve desprezar esse público. Aliás, nós temos alunos que têm uma loja só de produtos zero açúcar. Então, nós temos uma aluna, por exemplo, a empresa dela chama Bendito Sorvetes, lá do Paraná, de Apucarana. A loja dela inteira é só produtos zero açúcar. Tem mais de 100 produtos, todos são zero adição de açúcar. E você toma o sorvete dela, você não fala que é sem açúcar. Tanto que uma das propagandas ela oferece sorvete para as pessoas que estão passando na rua, as pessoas tomam, ela pergunta o que acharam e depois ela fala que é sem açúcar. Então dá uma olhada. Hoje o negócio melhorou muito. Você consegue fazer um produto zero açúcar sem nenhum gosto residual. E se eu não falar para você que é zero açúcar, você não vai acreditar. Porque ele tem o mesmo gosto do açúcar. Ele é tão doce quanto um açúcar comum, só que ele é zero açúcar. Vocês entendem o poder que é isso?
Isso é muito importante. Pô, Du, eu só quero trabalhar com sorvete, não vou trabalhar com açaí. Você tá maluco, vai estar junto. Açaí e sorvete tá junto, gente. É meio a meio as vendas. Ah, eu só trabalho com açaí, não vou trabalhar com sorvete. Meu, não despreze o sorvete, não faz sentido. Qualquer um que você está fazendo, você está só pro lado do sorvete ou só pro lado do açaí, você está perdendo dinheiro. Junte as duas forças. Aprendam a fazer todos os tipos de sorvete. Isso é muito importante. Eu vou mostrar exemplos de balanceamento, mas obviamente que, aqui eu estou falando de 9 principais linhas. Ó, gelatos, linha institucional, sorbet, picolé, zero lactose, zero açúcar, açaí, sorvetes alcoólicos e sorvete soft, de casquinha. Esses 9 principais tipos de sorvete a gente aborda de maneira detalhada no nosso curso. Todos precisam ser feito balanceamento, mas cada um tem seus ajustes necessários. Isso que é importante vocês saberem. E agora nós vamos para o nosso quinto erro, nosso último erro. Erros de produção. Isso daí acaba com o seu lucro. Acaba com o seu lucro. Você precisa ter uma produção padronizada. Falhou no processo, é prejuízo. Não quer ver? Imagine você vai vender picolé no carrinho, o picolé derrete. O cara não vende. O picolé perde a forma. Imagine você estar desperdiçando o produto. Imagine você simplesmente não produz o sorvete da maneira certa e ele não vai ter a expansão que você precisaria ter. Se você não congela o seu sorvete certo. E no começo, é um pouco mais fácil você ter todo esse controle, porque é você que faz tudo. Mas eu preciso falar um negócio para você. Você vai crescer. Pô, eu não comecei no sorvete. Tá bom, você vai começar e você vai crescer. E você vai precisar de uma equipe. A gente não faz nada sozinho. A gente pode começar sozinho, mas a gente precisa de uma equipe para crescer. Você vai crescer e você vai precisar delegar funções. Você vai precisar treinar pessoas. Você vai precisar ter uma equipe para dar suporte. E esses processos têm que estar bem padronizados. Não tem como você cobrar de uma equipe se você não padronizar o sorvete. É muito comum ter erros dentro da produção. E o problema é, o erro acontece na produção e nós vamos saber o resultado desse erro lá no final da linha. O que eu quero dizer? Eu sempre falo para o pessoal lá da fábrica, eu tenho uma equipe muito boa mesmo. Mas eu sempre falo para eles, se vocês errarem aqui na fábrica, quem vai sofrer é o nosso cliente final. Então imagina, a gente produziu na fábrica, errei, passou. Nós estamos vendendo nosso sorvete. Então, por exemplo, a fábrica, obviamente, supre a nossa loja e supre outras lojas. Então imagine, eu vendi para minha loja, a gente colocou o sorvete no buffet, o cliente da loja, o cliente final, tomou o sorvete e reclamou. Então dá uma olhada. Você começou na ponta, no começo da linha aqui, você fez uma cagada e o resultado saiu lá no final. Pior ainda, produzimos, em vez de eu vender para minha loja, eu vendi para outra loja, o cara comprou o seu sorvete, você é fornecedor dele e o cliente dele reclamou do seu sorvete. Então dá uma olhada o que acontece quando a gente erra na produção. Eu falo que a produção é o coração da nossa empresa. É de lá que vai sair tudo. É de lá que tem que ser perfeito. Então, trate a sua produção com carinho. Você precisa de clareza e padronização. O sorvete é desperdício zero. Zero. Desperdício zero ou muito próximo de zero. Exemplo bobo, eu falo para o pessoal. Mas a gente faz açaí, certo? Na nossa loja. E a gente tem um açaí com banana lá no freezer. Beleza? E a gente tem banana para o cliente pegar também lá na loja. O cliente cortar lá e consumir o quanto ele quiser no açaí. É tudo por peso. Só que a banana, ela fica preta fácil, poucos dias. Então, às vezes a gente compra a banana, ela está começando a ficar muito madura. E quando ela fica muito madura, começa a ficar um pouquinho mole, o cliente já não quer mais. O que a gente faz? A gente congela essa banana e a gente vai fazer o nosso sorvete de banana, a gente utiliza essa banana. Então, o nosso sorvete de banana tem banana in natura no meio. Então, quer dizer, não tem prejuízo. A banana está meio feia, o cliente não quer jogar fora. De jeito nenhum. A sua loja tem que ser zero prejuízo. É isso que vai fazer você ter uma loja lucrativa. Você tem que ficar doido, tem que ficar, não sei nem a palavra que é, mas tem que ficar maluco
com prejuízo, cara. Isso tem que ficar bem claro. O cara vai pegar um pote de produto, ele tem que raspar o pote, cara. Isso não é bobeira, gente. De pouquinho em pouquinho você vai juntando seus prejuízos. No final do mês, a conta fica cara. E ó, eu vou falar para vocês não vão querer pagar essa conta. Vamos revisar os nossos erros? Então, primeiro erro nosso, refém de receitas prontas. Nosso segundo erro, não conhecer o nosso público. Nosso terceiro erro, escolhas dos ingredientes. Nosso quarto erro, não produzir vários tipos de sorvete. E nosso quinto erro, processos produtivos. Alinhe esses 5 pontos e você vai sair na frente da grande maioria e você vai estar com um sorrisão na hora que você entrar no ramo de sorvete ou você estando no ramo de sorvete. Eu espero que você saia dessa aula inconformado, sabendo que você não pode cometer esses erros. Você não deve cometer esses erros. Começa nesse ramo da maneira certa. Não comece no escuro. Você vai pagar um preço muito caro se você ficar nessa tentativa e erro. E amanhã é o seguinte. Amanhã eu quero que vocês venham preparado com a cabeça fresquinha, papel e caneta na mão, que a gente vai a fundo no balanceamento. Eu vou explicar, nós vamos formular um sorvete aqui e eu vou explicar ponto a ponto o que é o balanceamento. Por que que eu usei esse ingrediente? Por que que eu usei aquele ingrediente? Quando eu vou fazer um sorvete? Quais são os objetivos que eu tenho que alcançar? Então eu vou explicar esse balanceamento ponto a ponto. E uma coisa precisa ficar claro para vocês. Qualquer tipo de sorvete, açaí, picolé, gelato, um sorvete mais simples, zero açúcar, não importa. Qualquer tipo de sorvete, o conceito é o balanceamento. O conceito é o balanceamento, certo? Os tipos de sorvete têm os seus ajustes, mas o conceito sempre vai ser o balanceamento. Então, você sempre vai usar o mesmo conceito para fazer qualquer tipo de sorvete e você vai utilizar uma tabela de balanceamento. Eu vou mostrar isso amanhã de maneira detalhada para vocês. Então, galera, não percam a aula de amanhã. Eu espero todos vocês às 9 horas da noite.